Alô você, Rafael Nunes por aqui, e hoje o assunto é o seguinte: por que eu não tenho uma religião? E isso muitas pessoas às vezes me questionam, me perguntam, chegam para mim e falam assim: Rafael, religião, você é de qual religião, né? Eu falo, cara, eu não sou de nenhuma religião. E olha, antes de mais nada, eu quero dizer que eu respeito, tá certo? Respeito plenamente se você é de uma religião, eu não tenho absolutamente nada contra religiões, tá certo? Mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre por que eu não tenho uma religião. Eu nasci num lar católico, tá? Toda a minha família era católica, apesar de não ser uma família católica praticante, né? Como boa parte das famílias que às vezes se intitulam católica, elas não frequentam a igreja mesmo, né? Mas eu, com uns 14 anos, eu fui para a igreja. Eu falei, cara, eu quero estar na igreja, quero conhecer isso e tal. E fui para a igreja por conta própria, não foi porque a minha família frequentava e tal. Não, eu fui para a igreja, eu comecei a frequentar um grupo de jovens e ali eu comecei a ter o primeiro contato com a religião, né? Os dogmas da igreja e tudo mais, todas aquelas regras e tudo, né? E eu conheci, meu primeiro contato com Deus foi esse, de toda aquela estrutura religiosa que existia, tá certo? De novo, nada contra a religião católica de maneira nenhuma, não quero discutir isso, nem debater isso, tá? Eu só quero mostrar o porquê que hoje eu não tenho uma religião. Então ali eu tive esse primeiro contato e quando eu estava com 19 anos, eu casei na igreja católica e aos 22 anos mais ou menos, eu separei. E quando eu separei, de fato na igreja católica tem essa questão, né? Poxa, você não simplesmente pode separar, e nem não simplesmente na igreja católica, mas como um princípio mesmo, separar não é assim, eu casei, separo e pronto, não. Mas uma coisa aconteceu que eu creio ser debaixo de uma religião. As pessoas não quiseram me ouvir, né? As pessoas não me amaram, elas não olharam para a minha situação, elas simplesmente julgaram e disseram assim: olha, você separou, isso não pode ser errado. Eu sabia que estava errado, eu sabia que não deveria e eu também não queria, estava vivendo aquilo. Você acha que uma pessoa que casa quer separar? Não, é uma dor separar. Mas naquele momento eu estava vivendo um dos piores momentos da minha vida, mas as pessoas olharam para mim e me julgaram de uma forma: agora você não pode mais participar disso, não pode fazer mais aquilo, nossa, você separou e tal, né? Isso é um grande pecado e tudo mais, isso não pode, tudo. E ninguém sentou comigo e falou assim: Rafael, chegou para minha esposa também, porque isso aconteceu comigo, com a minha esposa, não me chamaram e sentaram comigo e falaram assim: ei, deixa eu te falar um negócio, como você está? Como está seu coração? Como você está se sentindo? Porque antes de tudo, gente, Deus olha para você e quer saber como você está, né? Então, ali eu tive o primeiro contato com essa questão religiosidade. E foi quando eu fui para a igreja evangélica, né? E ali eu conheci uma pessoa que realmente foi o meu líder, foi até a igreja Sara Nossa Terra na época quando eu frequentei. E esse meu líder, chamado Aurelino, esse cara sentou comigo e ele me amou, ele me ensinou o Evangelho. Foi quando eu tive o primeiro contato com o Evangelho de Jesus. Quando eu fui apresentado para Jesus de uma maneira muito singela, muito simples. Foi me apresentado um Evangelho simples de se viver, né? Um Deus que era pai, que era amoroso, que era cuidadoso, um Deus que me amava incondicionalmente, um Deus que sabia que eu era falho, um Deus que sabia que eu podia errar, mas que Ele me amaria da mesma maneira, que Ele me receberia, que Ele me perdoaria. Cara, comecei a receber e a entender um evangelho que antes era assim: olha, se você errar, ei, Deus vai te castigar. Se você errar, você vai pagar o preço. Se você errar, poxa, pode vir maldição sobre a sua vida e tal. Então eu comecei a entender que a religião, ela mais aprisiona do que liberta. Entende? A religião, ela mais invade você do que pede permissão. Porque o evangelho pede permissão. Deus jamais entra e invade seu coração e entra na sua vida e fala assim: você tem que me amar, tem que me aceitar. De forma nenhuma. Até porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não tem por que Deus colocar medo em você
chegar e você ficar com medo de errar, com medo de pecar, com medo de fazer as coisas, porque de repente Deus vai vir e pesar a mão sobre você e castigar você e condenar você, até porque a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu comecei a entender coisas sobre o Evangelho. Eu entendi que não era uma questão de religião, mas era uma questão de ser portador de boas novas, que é o que significa a palavra evangelho, significa boas notícias. Então eu comecei a entender que eu deveria sim estar numa igreja, servir numa igreja. Eu sirvo numa igreja hoje, estou vinculado a uma igreja hoje, mas não me intitulo como evangélico ou católico ou espírita ou qualquer outra religião. Eu não coloco esse estereótipo em mim, entende? Porque eu entendi que eu deveria ser portador de boas novas, assim como os homens de Deus, né, os discípulos, viveram ali em Atos. Se você chegasse para um discípulo naquela época e falasse assim, de qual igreja que você é? Qual que é a sua religião? Ele ia olhar para você e falar assim, como é que é? Eu não estou entendendo. Você fala, qual que é a igreja? Qual que é a igreja que você está indo aqui próxima? Ele ia ficar perdido, porque isso não existia naquele tempo, entende? Não existia essa realidade de, poxa, eu estou indo para uma igreja. Tem a igreja de Pedro, a igreja de Tiago, a igreja de João. Não tinha isso, entende? As pessoas, os discípulos começaram a apresentar para as pessoas o Evangelho de Cristo. Começaram a curar, começaram a ensinar, libertar, curar, entende? Aquilo era o Evangelho. Eles chegavam portando boas novas, eles chegavam apresentando o que Jesus ensinou para eles e se comportando como Jesus se comportou, guardando os princípios que Jesus guardou, vivendo aquilo que Jesus viveu. Por isso que Paulo chegou em um determinado momento e falou assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então isso era viver o Evangelho. Então foi aí que eu entendi que de verdade era viver o Evangelho, ter os princípios dentro do meu coração, trazer isso para minha casa, para minha família, viver o Evangelho dentro da minha casa, fora da minha casa, no trabalho, em qualquer lugar e não simplesmente dentro da igreja, tá certo? Mas sim, eu congrego, porque é importantíssimo, é bíblico você congregar e de forma nenhuma eu vou dizer para você aqui, saia da igreja, vai embora, não. Na verdade, hoje eu vejo mais pessoas fora da igreja do que dentro dela, porque dentro das igrejas existe mais religiosidade do que evangelho, entende? E aí mais afasta as pessoas do que aproxima as pessoas de Deus, porque a religião mais condena do que ama. Então, por isso hoje, eu não tenho religião, não me atribuo uma pessoa com religião, mas me atribuo uma pessoa debaixo do evangelho de Cristo. Então é assim que eu me vejo hoje, tá? E respeito completamente a sua posição, só estou dizendo a minha posição com relação a isso. Eu sou um portador de boas novas, eu sou um portador do Evangelho, estou debaixo da bênção e da visão de Cristo, dos princípios de Cristo, né? Estou debaixo da palavra, frequento uma igreja, mas não me intitulo um cara como uma religião. Cada vez mais eu deixo a religiosidade e quero viver a liberdade do Evangelho. Então é isso para compartilhar com você, espero que tenha edificado a sua fé, tenha aberto um pouco aí a sua visão com relação a isso. Deus te abençoe, nos vemos num próximo vídeo, um grande abraço, até mais.